por uma análise quer de Godard, quer da imagem do bailado do Jérôme Bel, como formas de podermos aproximar da questão da identidade e depois focar de uma maneira muito breve a forma como este problema é um problema da filosofia desde há muito. Gostava ainda de voltar aí, mas para pegar em dois autores, analisá-los em contraponto, aprofundando desse modo o que é essa noção de identidade, tal como hoje a podemos conceber, utilizando as palavras do Ricard, a meio caminho entre aquela noção da identidade forte e estável e a destruição ou destituição absoluta da identidade. Ou seja, como é que podemos perceber uma identidade frágil, dizia-vos há pouco, mas capaz, hoje. Isto em Ricard, de modo particular, e depois em Foucault, perceber como é que se constrói o si. Ou seja, como, utilizando uma expressão que vem da estética, como é que se esculpe ou se desenha, como é que se coreografa este si que cada um de nós é. E Foucault, para pensar os anos 80 em que estava, foi precisamente à história, uma arqueologia, para perceber como é que, em particular, os gregos conceberam essa construção do si, essa constituição do si. Só um acento. Ricard remete muitas vezes para a noção de sujeito e de identidade. Foucault foge qualquer uma delas. Ainda que o título das últimas lições, uma das últimas lições, anos em que deu aulas, Foucault morreu em 84. Estas lições são de 81 a 82, que se chama Hermenêutica do Sujeito. Ainda que aqui apareça a noção de sujeito e ele desenvolva a noção de sujeito, Foucault aproximou-se muito mais de uma noção que aqui nos interessa, porque já vão perceber que é um processo, que é de subjetivação. Mais do que um sujeito, o que é que nós temos? Uma subjetivação. E como é que se constrói essa subjetivação? Porquê? Porque a ideia do sujeito seria qualquer coisa autofundamentado, autofundado, seguro. Aliás, estávamos a conversar há pouco, um dos problemas que se relacionam com o tema da identidade é esse da segurança, de alguém saber onde é que assenta os pés, não é? Isto é em termos de identidade coletiva, em termos das identidades institucionais, mas também em termos de identidade pessoal. Quem é que eu sou? Não é? Quem é o eu? Quem sou eu? E há uma pretensão egótica de sabermos quem somos e termos segurança nisso. Volto a repetir, os filósofos da suspeita puseram isso em causa, não é? Ou seja, colocam em causa essas certezas absolutas que temos em relação a nós próprios e essa pretensão do sujeito se autofundamentar. Seria então aí que eu retomava este curso com uma noção para a qual quero orientar e com que quero acabar estas lições, que é a noção de uma capacidade criativa de construção de si. E por isso é que o Ricard fala de uma identidade narrativa, que implica também uma capacidade criativa, e Foucault fala precisamente da estética da existência, de uma arte, as artes do si. Porquê? Porque qualquer uma delas tem a ver com uma capacidade criativa, mais do que com aquela hermenêutica que estamos habituados a pensar, que é uma leitura daquilo que já está feito. A hermenêutica que eu aqui gostaria de pensar convosco é uma hermenêutica construtora, mais do que simplesmente decifradora de qualquer coisa que já lá está. Não. A hermenêutica, tal como Ricard a propõe, e esse é um confronto entre Ricard e Foucault, Ricard propõe uma hermenêutica que constrói o sentido. Não é revelar o sentido. Aliás, só para ficarem com essa ideia, nós não vamos por aí, mas a proposta hermenêutica de Ricard é quando nós lemos um texto, não procuramos qual é o sentido que o autor do texto procurou dar ao seu texto. Aquilo que temos é um confronto com o texto, com o mundo do texto que se abre à nossa frente. Nós não temos possibilidade de acesso ao autor do texto. A partir do momento em que o texto está escrito, autonomizou-se. É nesse sentido de quem o lê. E nunca, ao mesmo tempo, o leitor o consegue ter em absoluto. Portanto, a autonomia do texto é absoluta, quer em relação ao autor, quer em relação ao leitor. Há uma distanciação. Este problema da distanciação é aqui importante porque nós gostamos mais da apropriação, do momento da apropriação, do que propriamente do momento da distanciação. E o que é que nos dá a distanciação? Dá-nos precisamente esse desequilíbrio que tenho falado aqui no ponto de vista da dança e da coreografia, não é? Desequilíbrio no sentido de nós não temos em absoluto tudo já na nossa posse. Nem aquilo que nós somos.
porque isso não está já feito. E por isso, a hipótese que eu ponho aqui como mais do que resolver, vou tentar desenvolver, é essa de que a identidade é o resultado, não é um começo, é um resultado de uma atividade criadora, criativa, da constituição de si próprio. E por isso voltava àquela noção da performance, performativo. O si é performativo, que aliás vemos de um outro ponto de vista, que podemos também desenvolver, que é a forma como em diferentes situações, em diferentes contextos sociais, em diferentes palcos, nós também nos comportamos de maneira diferente. Ou seja, até essa performance é distinta consoante os interlocutores, o público que temos, o outro, não é? O outro pede-nos também, exige-nos também uma performance diferente. Não estamos com os alunos da mesma maneira que estamos com os amigos, da mesma maneira que estamos com os pais, da mesma maneira que estamos, ou seja, com um conhecido ou com um desconhecido. Há performances diferentes aí. Em termos sociais nós percebemos bem essa constituição. Nisso que vos digo, fica claro então, como Foucault diz, que mais do que uma substância que é posta em causa, o sujeito é também uma forma, é uma forma. E essa forma remete-nos mais uma vez para o problema da estética, não é? Ou seja, para dar uma forma que não está terminada, uma forma que é uma forma mutante também, em busca de si mesmo. Foucault usava a noção do estilo, o estilete, o estilo como estilo, o estilo obviamente de cada um tem um estilo próprio, que é a sua marca pessoal, a sua maneira de estar no mundo, a sua relação com o outro e com o mundo, e os estilos como o estilete que o artista usa para dar forma à sua obra. Não havendo substância, ou sendo a substância um possível resultado de uma narrativa, o que fica da narrativa? Que ainda por cima é insegura porque também é sempre perfeita, não é? Ou seja, não está feita, de uma vez para sempre. Mas poderá ser isso aquilo que muitos chamam de alma, essa substância? É para aí que nós também podemos dirigir as nossas conclusões. Ou melhor, é a pergunta, não é? Se aquilo a que nós hoje chamamos de identidade pessoal, e que vamos ver que o termo identidade pessoal não é um termo desde sempre. Anteriormente, mais facilmente se falava da alma. Quando os gregos falam da alma, nós colocamos esse problema, mas a alma é absolutamente individual para um grego. Ou seja, há um autor especialista na idade clássica dos gregos, da Grécia Antiga, que pergunta, o Vernon, que pergunta, mas poderia um grego escrever a sua autobiografia? Não há autobiografias no mundo grego. Não é? Ou seja, é preciso esperar por... há algumas cartas que têm dados autobiográficos escritas nos gregos, mas a autobiografia como género literário é preciso esperar por Santo Agostinho para que apareça. Não é? Ou seja, percebem, nas Confissões de Santo Agostinho, aí percebemos claramente um relato, um retrato, um autorretrato, uma autobiografia. Mas é preciso esperar muito tempo até chegar aí. E a pergunta é, para um grego, haveria mesmo essa noção de individualidade, de consciência individual, como nós hoje a temos? Essa é, aliás, uma das críticas que se faz a Foucault, se ele não mistura tantas vezes esses conceitos de sujeito, de si, de alma, se a determinada altura não estão demasiado misturados. Porque alguns põem em causa se nós podemos falar de subjetivação, propriamente, dessa palavra no campo dos gregos. Porque há tanto que ultrapassa a experiência individual do humano, e nós percebemos isso na tragédia grega, não é? Como o destino conduz. A tragédia não é propriamente o indivíduo. Os atos do indivíduo estão marcados por um destino maior, por um poder maior. E, portanto, o que é a alma para um grego, se é a mesma coisa que é, por exemplo, no cristianismo. E por isso Foucault marca essa distinção, não é? Ou seja, marca essa distinção entre a Grécia, aliás, marca a distinção entre o socratismo e o platonismo, entre depois já os séculos primeiros no contexto greco-romano, o estoicismo, o epicurismo, e depois então a noção do cuidado de si que vinha atrás já no cristianismo. E a diferença que para Foucault é radical. O cristianismo já propõe uma outra técnica de si completamente distinta, já com fins completamente distintos dos gregos.
mas vamos lá chegar. Mas esse é um problema que se coloca. Do que é que estamos a falar? Não é? E essa alma, há dias conversava, é qualquer coisa de pré-existente, como para muito pensamento grego, não é? Qualquer coisa que já pré-existia, que de alguma maneira há uma decaída, uma queda no corpo e que depois permanece e continua. Nós, quando falamos de identidade pessoal, se podemos meter para a alma, falamos, essa expressão é já usada no século XVII, em 1690, num livro de Locke. É ele, aquele que normalmente é considerado princípio da reflexão sobre a identidade pessoal, que é no momento em que se põe em causa a noção de substância metafísica. Ou seja, no momento em que é posta em causa a noção de substancialidade metafísica, que era essa que vinha da alma, não é? Ou seja, qualquer coisa que nos garante, qualquer coisa que é uma garantia metafísica de nós sermos permanentes. Não se esqueçam que a identidade estava ligada à noção da mesmidade, não é? Ou seja, de sermos os mesmos, o idem era para aí que revelava, que remetia. No momento em que isso é posto em causa, no sentido de haver uma substância, Locke ainda salva o indivíduo falando de uma identidade pessoal. E aí, onde é que Locke vai garantir essa identidade? Nos estados de consciência, na memória. Onde é que nós temos mas ele ainda utiliza a palavra mesmo. Mesmidade, sameness em inglês. A mesmidade. Ou seja, nós somos os mesmos. Locke ainda garantia isso. Permanecemos os mesmos. Já não é de uma forma substancial. E onde é que encontramos então essa garantia que somos os mesmos? Nos estados de consciência que atravessam todos os nossos atos. Eu posso dizer que sou eu que fiz, fui eu que fiz ontem, sou eu que faço hoje, eu vou fazer amanhã, sou eu. Porquê? Porque há um estado de consciência que me garante isso, a memória. É uma forma de lá me aproximar. E a identidade aqui, em Locke, 1690, quando ele escreve o ensaio sobre o entendimento humano, aqui ainda é sameness, ou seja, ainda é o mesmo. Qual é o erro que, segundo Ricard, cometeu? Foi precisamente não fazer uma distinção, que hoje nós já podemos fazer depois de todas as críticas, não se esqueçam dos filósofos da suspeita, entre idem e ipse. O latim permite-nos esta distinção e por isso Ricard vai sublinhar duas grandes vias na noção de identidade. A identidade idem, o mesmo, e a identidade ipse, que significa aqui o ser capaz de se afirmar diante de outro, capaz de dizer, capaz de narrar, capaz de agir. Ou seja, já não estamos a falar do mesmo. Estamos a falar de outra categoria da identidade. Quando falamos de ipse, já não é apenas o mesmo que está em causa, mas de um ser capaz, que atesta a sua capacidade. No ato que faz, na palavra que diz, no gesto que tem, por aí fora. Portanto, já não é o ser o mesmo, mas o ser alguém. Um eu, um si, reflexivo, problema da reflexão, um si que se assume diante do mundo, diante dos outros. Portanto, alguém que é responsável, é responsabilizado por aquilo que faz, diz ou promete. Porque uma das características do ipse é precisamente a promessa. Eu ser capaz de prometer. E vejam o que é a promessa. A promessa é uma ligação daquilo que eu sou hoje com aquilo que eu serei num futuro que não existe. Não é? Ou seja, para o qual eu aponto. Que me garante diante dos outros. Já repararam que são as promessas que de alguma maneira nos permitem que os outros confiem em nós. Ou seja, que eu vou cumprir aquilo que digo. Portanto, nessa relação com a promessa, essa aposta de um ipse, no sentido de uma responsabilização, que não é do idem. Qual foi o problema que eu julgo que aí Ricard compreendeu bem? É que nós apontamos a identidade mais sob o ponto de vista do idem, do ser o mesmo, do ser capaz e responsável. Ou seja, do ser o autor. Não é? Ou seja, enquanto que aqui o idem, a identidade idem, como chama Ricard, sublinha a mesmidade, a identidade ipse sublinha precisamente a mudança, a capacidade de fazer coisas novas, de prometer e agir. Portanto,
Se a identidade substancial tinha sido posta em causa também em Locke, aquilo que Ricard faz, pondo em causa essa identidade substancial, ela para Ricard não existe, existe, no entanto, essa outra capacidade que é nós apontarmos sob o ponto de vista do ipse para aquilo que cada um é, para aquilo que é capaz, para aquilo que é possível de fazer. O ipse define então não o caráter do mesmo, mas aquilo que seria o fulcro do si próprio. Percebem? Já não é ser o mesmo, mas eu ser um si próprio. Ser um entre outros. Ser um diferente dos outros. Ser um autónomo. O ipse afirmaria essa diferença. Ou seja, afirmaria essa capacidade. Mais do que a mesmidade. Percebem estas duas grandes linhas da noção de identidade? E a pergunta que Ricard vai tentar, obviamente demora muito tempo e não vou passar aqui por todos esses momentos, mas a pergunta que Ricard vai tentar responder, ou seja, o problema que vai tentar solucionar, é como é que eles se juntam. Como é que eu junto a identidade idem, isso que é eu ser o mesmo, com eu ser mutável, diferente, ter gestos descontínuos. Não é? Ou seja, como é que estas duas linhas se cruzam? Já repararam que é para aí que vai apontar precisamente a noção de identidade narrativa. Não é? Porque a identidade narrativa, o que é uma narrativa? Um fio condutor, há um fio condutor, ainda com todos os cortes que possa ter, mas há um fio condutor e esse fio condutor que nos dá um narrador ou que nos dá um personagem e que eu percebo que, sendo o mesmo, é também capaz da diferença. Sendo o mesmo, vai-se alterando. Não é? Ou seja, sendo o mesmo de quando tinha 2 anos, não é o mesmo de quando tinha 2 anos. Sendo o mesmo que era ontem, já não sou, nesse sentido, o mesmo. Não há uma substancialidade, mas ainda assim, com a narrativa, eu posso perceber que há uma continuidade. Há uma continuidade. Portanto, aquilo que indicaria o ipse, eu agora vou passar tantas vezes a chamar-lhe a ipseidade. Por isso é que Ricard prefere, mais do que identidade, chamar a este centro do si próprio, ou seja, a este fulcro, a ipseidade. Precisamente para sublinhar o caráter do ipse, ou seja, de alguém capaz diante de outro. Enquanto que o idem, como vos dizia, apontaria à estabilidade, o equilíbrio, que há pouco falava, a imutabilidade no tempo, o ipse introduz precisamente a mudança e a responsabilidade diante de si e dos outros. Seria esse caráter da ipseidade que Ricard procurava sublinhar. Este si, e não por acaso estou a usar a palavra si e não eu, como também já vos disse há pouco, porque o eu que nós encontrávamos há bocadinho, lembram-se deste igual a que Hegel utiliza da maneira ich bin ich, eu sou eu. Eu sou eu. Que Hegel mostra que é falso. Porque eu nunca sou apenas eu, como vos dizia há pouco, não é? Ou seja, nós temos que fazer um desvio para fora de nós para podermos chamar-nos aquilo que somos, para dizermos aquilo que somos. Por exemplo, a linguagem. Há bocadinho falávamos de como os discursos nos constroem, não é? Ou seja, como os discursos, o discurso educativo, o discurso afetivo, o discurso cultural, o discurso comercial, nos constroem. Esses discursos constroem-nos. Pois bem, isso é perceber que eu não sou apenas eu, ou seja, eu não sou apenas igual a eu, mas também sou não eu, no sentido daquilo que não sou eu e que me está já a influenciar. No caso da educação é fácil de o perceber. Ou seja, cada um de nós, para construir e para ser aquilo que é, precisa desse desvio. Precisa, não é precisa. Não é precisa no sentido de podia não fazer. Não, ou seja, percebem? Ou seja, não é como se fosse um sim ou não, como uma mera possibilidade. Não. Nós somos nesse desvio, ou seja, nessa saída de nós, nessa abertura, onde se conjuga a passividade, ou seja, somos seres passíveis de ser influenciados, somos seres passíveis de sofrer a influência somos seres passíveis de sofrer a dor, de sofrer o amor, de sofrer a paixão, somos seres passíveis e somos seres ativos, não é? Ou seja, atuantes. É neste jogo entre passividade e atividade que nós nos vamos construindo, por exemplo, recusando umas influências e escolhendo outras. Na possibilidade, às vezes involuntária, de abrir um livro e ler um livro,
abrir-se uma porta que eu não esperava, mas quem entra por aquela porta já não é só o livro, é quem o lê, não é? Ou seja, já não é... Há dias uma amiga contava-me que tinha lá em casa um livro que andou já de casa para casa, de prateleira para prateleira, nas várias casas por onde passou e que nunca o tinha aberto. Era um livro que já tinha comprado há muitos anos e nunca tinha aberto. E abriu aquele livro e mudou a vida dela. A expressão foi essa. Mudou a vida dela. E esteve lá sempre, sabe? Assim, e percebemos. A Maria Zambrano dizia que um livro é como se fosse uma bomba em potência, que pode deitar fogo a uma cidade, ou neste caso, a uma pessoa. E esse deitar fogo implica que alguém o abra e leia. E pode não acontecer nada. Pode não acontecer nada. Mas vejam, volto agora um parênteses ao problema da hermenêutica. Já não é o autor ou a intenção do autor que está ali. É o livro, as palavras do livro, o mundo que o livro transporta em cruzamento com o nosso mundo. Com o mundo que cada um transporta. Lembram-se há pouco do Cassira, não é? Cada um transporta um mundo. É nesse cruzamento que alguma coisa pode acontecer. E por isso é que a leitura que cada um faz de um livro nunca é a mesma, não é? Porque aquele mundo que cada um transporta é diferente. E vamos ver um filme com outra pessoa e não vemos o mesmo filme. E essas alterações são compreensíveis claramente por este sistema simbólico que cada um tem em si. Este desvio é muito fácil, por exemplo, no campo das narrativas ou da literatura, perceber na grande e longa viagem de Ulisses. Não é? Ou seja, todo aquele percurso que Ulisses tem que fazer para voltar à sua casa, que é um si, não é? Ou seja, deste sair de casa, que foi obrigado, ele não saiu porque quis, não é? Ou seja, foi mesmo obrigado a sair, e depois o regresso, e o quão custoso foi aquele regresso. E quando se regressa, já não se regressa o mesmo, nem se regressa à mesma casa, nem à mesma ilha. E há um pequeno poema do Cavafis, que se o encontrarem na net encontram facilmente. Cavafis tem um poema chamado Ítaca. Constantinos Cavafis tem um poema chamado Ítaca, que começa qualquer coisa como: se um dia partires rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, cheio de aventuras, cheio... E o poema acaba a dizer: e se quando chegares a Ítaca, obviamente com palavras do poeta que não são as minhas, e quando voltares a Ítaca achares que ela é pobre, isso foi Ítaca que te deu. Ou seja, nós voltámos a Ítaca, depois daquela viagem toda de saída de nós e regressar, e sentimos que ela já é pobre, significa que já não era ali que nós queríamos chegar, é porque foi a viagem que te deu isso. Ou seja, foi as experiências todas que fizeste naquela viagem, fazem com que agora chegues ali e digas: isto que eu queria afinal não era bem o que eu estava a precisar, ou eu preciso. E então acaba o Cavafis com, já não Ítaca, mas Ítacas, no plural. Ou seja, como se Ítaca não fosse apenas a única, a primeira, né, o ponto de partida, mas as múltiplas onde se pode chegar. Portanto, o que temos aqui em causa, na noção de identidade idem, identidade ipse, era já um ponto importante. O outro, que podemos logo perceber no título do livro que há pouco chamei a atenção, o soi-même como un autre, não é? O si mesmo como um outro. Vejam que Ricard aponta estes três, mais do que pressupostos, são grandes propostas filosóficas. Três grandes propostas filosóficas. Uma, o si, o refletido. Não é? Ou seja, o eu que se vê diante dos outros. O eu que passa pela mediação. Ou seja, passa pela mediação do outro, pela mediação dos livros, pela mediação dos filmes, pela mediação da cultura. Ou seja, o eu que sai de si. Como Ulisses dizia há pouco, não é? Portanto, temos o eu no sentido da mediação. Mas depois temos não apenas o eu, mas o mesmo. É que nós podemos manter, usando aquela expressão, o ipse e ficar contentes pelo ipse. No sentido, somos sempre diferentes, que é um bocadinho nesse sentido que vai o Foucault. De tal maneira, Foucault vai nesse sentido, eu julgo que o último Foucault já não seria tanto assim, mas, por exemplo, Deleuze, o Gilles Deleuze, num livro em que escreve, afinal, quando Foucault morre, depois de Foucault morrer, o que Deleuze quis sublinhar foi que, o Foucault não quis voltar ao sujeito. Lembram-se daquela história da morte do homem, que há pouco vos disse. Era também a morte do sujeito, a morte do autor. Deleuze quis sublinhar e sublinhou isso em todas as entrevistas que deu sobre Foucault. O Foucault não quis voltar ao sujeito.
O Foucault não quis dizer que havia sujeito ou subjetivação identitária. Não. Se há subjetivação, em Foucault, dizia o Deleuze, não significa que nós aceitemos, é uma subjetivação sem identidade. E percebem o que é que significa aqui uma subjetivação sem identidade? É aquele ipse, de algum modo, que está sempre em alteração e em mudança, mas já sem o mesmo. E sem identidade significa aqui sem mesmidade. Ricard não quer cair. Ricard diz, e por isso é que utiliza soi-même, ou seja, utiliza o mesmo logo como um programa. Muito bem, a ipseidade é aquilo que é fundamental na questão da identidade. Mas e o mesmo? Como é que nós garantimos que somos o mesmo? Não, nós ainda assim fazemos essa experiência. Sermos os mesmos. Vamos lá já. Como um outro. Este seria o terceiro momento. Ou seja, na questão do mesmo, tínhamos o idem e o ipse. Não é? Temos aqui o idem e o ipse, que já estava ali na questão do si. E então temos a questão do outro. E na questão do outro, temos a relação entre a identidade, ou melhor, a ipseidade e a alteridade. Estes são os componentes da reflexão, que aqui não vamos poder avançar muito, mas pelo menos ficam dados, entregues, e aqueles que quiserem depois investigar, eu deixo dois textos, um de Ricard sobre a noção de identidade narrativa, que ficam aí disponíveis, está em português, esse, é uma tradução portuguesa, e um de Foucault, que é a primeira lição destas que chamava a atenção, da hermenêutica do sujeito. É a primeira lição, a do Foucault, como já repararam, do Ricard, há um texto que é mesmo só sobre a identidade narrativa, e é esse que eu vos dei. Do Foucault é a primeira lição, mas é a lição inaugural que abre, de alguma maneira, uma perspectiva mais abrangente sobre o que é o seu propósito nesta relação entre sujeito e verdade, esta relação entre sujeito e verdade. E por isso pareceu-me interessante terem isso e, acima de tudo, ficarem com essa indicação, aqueles que quiserem estudar um bocadinho mais, principalmente nos gregos, esta formação do si, alguns desses autores e as indicações que o Foucault vai dando. Devo-vos dizer, uma obra extraordinária. O texto que eu vos dei ali chama-se mesmo Identidade Narrativa. Este livro, em particular, onde ele reflete com mais profundidade sobre esse conceito, chama-se Soi-même comme un autre. É assim uma obra de súmula do pensamento de Ricard, onde um dos temas que ele trata é o da identidade narrativa. Um dos. Porquê é que eu acho que é tão interessante pensar Ricard com Foucault, ainda que não seja habitual? É que Ricard, por exemplo, acaba esta obra na dispersão. Ou seja, está a falar sobre o que é a passividade em nós, ou seja, o que é o outro em nós. A determinada altura, no final do livro. O que é o outro em nós? E fala do corpo, como essa experiência do outro em nós também, fala do estranho mesmo, do outro que está fora de mim, e fala da consciência. E quando nós estávamos à espera de ver ali então uma conclusão final, que pusesse um ponto final, diz, e fica assim, em suspensão, em dispersão, para não cair no erro de querer transformar o diferente no mesmo. Ou seja, eu não querer agora, vamos fazer aqui um ramalhete, não é assim? Um ramalhete para compor isto que é diferente, que é a diferença, que é a experiência da alteridade. Agora vamos sintetizar, que é um dos grandes desejos depois de Hegel, não é? Ou seja, encontrar sempre sínteses. Ricard, não. E fica assim em suspensão. A dispersão. O que é que me interessa é sublinhar aquelas três grandes características da noção de identidade. A reflexão, o jogo, que às vezes aparece quase como um combate entre o idem e o ipse, ou seja, o mesmo e o outro em mim também, e depois a identidade e a alteridade, o outro mesmo. Mas um outro, como já repararam, que já está dentro do sujeito. Aquilo que é muito interessante em Ricard é esta clara consciência de que a alteridade está já no coração da ipseidade. Não há ipse, não há identidade, ou seja, não há eu, não há o si sem outro. Ou seja, o outro está já dentro de nós, está já em nós, está já no nós. E o outro aqui nas suas múltiplas formulações, não é? Ou seja, o outro que eu sou, mudando, alterando-me, mas o outro que é precisamente a influência do exterior, a influência dos outros. Como vos dizia há pouco, a forma como cada um até está dentro de plateias diferentes, usando a metáfora do espetáculo, é diferente. Ou seja, o outro está-me a influenciar na maneira como eu me relaciono com ele, não sou só eu.
O problema da educação, dos valores, da família, da escola, da maneira como isso está em mim. Os livros que li. É tão interessante, há pouco falava, o Godard tem um outro filme chamado JLG por JLG, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, JLG par Jean, que é podíamos pensar logo pelo título que é uma autobiografia, mas é uma autobiografia muito mais complexa. Porquê? Porque nós vemos o Jean-Luc Godard a pegar nos seus livros, a filmar as suas prateleiras de livros, a filmar as obras que gosta, pedaços de textos que nós não sabemos de onde é que vêm e que ali aparecem, o problema da montagem. E o problema da montagem aparece nesse filme de uma forma extraordinária, porque é a montagem do filme é feita por uma mulher cega. Ou seja, que é uma metáfora muito curiosa sobre o que é isso também da montagem da nossa própria vida, não é? E da cegueira da nossa... Não se esqueçam que Édipo, que é uma história de alguma maneira também sobre a identidade, Édipo, como bem sabem, andou toda uma vida enganado e no fim da vida o que é que faz? Cega-se a si próprio. Cega-se a si próprio, porquê? Porque toda a vida foi cego. Matou o pai, casou com a mãe, convencido que não era o pai nem que era a mãe, e só no fim da vida, quando descobre aquilo que foi olhar para trás, não é? Ou seja, em retrospectiva, o que foi a sua vida, percebeu o quão foi cego nas mãos do destino, ou seja, foi um joguete, foi um jogo. Por isso é que eu vos perguntava há pouco quanto é que da alma dos gregos era qualquer coisa de escolha pessoal, da ação pessoal, ou era o jogo do destino, porque já tinha sido ditado à partida pelos deuses que isto ia acontecer. Ou seja, o pai e a mãe de Édipo colocam-no fora de casa, abandonam-no, porque o oráculo tinha-lhe dito que aquele menino iria matar o pai e casar com a mãe. Então o que é que eles fizeram? Tiraram-no para mais longe possível deles. E é isso que vem a acontecer. Ou seja, o que é que há aqui? Percebem como é tão diferente o pensamento? E nós, quando tentamos fazer associações entre, por exemplo, mundos simbólicos tão distintos, não é? Entre sistemas tão distintos, às vezes temos de ter cuidado em fazer essas análises. E esse é um dos cuidados que temos de ter, por exemplo, em relação ao Foucault e à forma como ele pensa a alma, ou o cuidado de si, porque aquele si é tão diferente do nosso, não é? Ou seja, já passou tanto entre estes dois momentos. Então, se nós tínhamos o cogito cartesiano, que eu há pouco falei, não é? Substancial, forte, capaz. E depois tínhamos o cogito ferido, quebrado, é a expressão que usa Ricoeur, o cogito quebrado de Nietzsche, que é a destruição desse anterior, mais do que a destruição do anterior, é perceber que o anterior tinha colocado as questões erradas. Ou seja, Nietzsche de algum modo vem mostrar é que ele duvida melhor que Descartes. Ele ainda coloca a dúvida ao limite, que é colocar a dúvida sobre o si próprio. Não é? Ou seja, sobre o cogito, e essa é a dúvida mais radical. E lembram-se que o Descartes era o senhor da dúvida, não é? Da dúvida metódica. Pois bem, a dúvida metódica não foi levada ao limite, diz Nietzsche, porque temos que duvidar sobre este próprio cogito, que diz que pensa e que acha que é porque pensa. E Ricoeur, então, apoiando-se nesse descentramento do sujeito, há um descentramento do sujeito, o sujeito já não é o centro daquilo que podemos chamar a sua própria vida, mas não quer a destituição absoluta do sujeito. E por isso, a meio caminho entre o cogito cartesiano e o cogito nietzscheano, se é que há cogito nietzscheano, podemos perceber entre essa exaltação e a destruição, podemos perceber um caminho, que é também o caminho que permite ainda manter essa noção de mesmidade do mesmo, mas não caindo nesse erro de acharmos que é inalterável ou é substancial. E essa é a questão da narrativa. É aí que aparece a narrativa. Como é que nós podemos perceber a identidade de um povo, na história do povo? Mas como é que nós olhamos para a história e nós percebemos que a história vai-se alterando? Não é vai-se alterando só para o futuro. Altera-se também o passado. Não é? Ou seja, o presente, a maneira como nós hoje vivemos, que é marcado pelo passado, mas também por aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos. Mas quando olhamos para a própria história passada e vemos como há tantas perspectivas diferentes consoante os historiadores, há tantas interpretações consoante os intérpretes, não é? Nós percebemos que não há apenas uma unificação, não há uma narrativa única. Ou seja,
Da mesma maneira que não há uma narrativa única, que aliás no pós-modernismo se percebeu como o fim das grandes narrativas, não é? O fim das grandes narrativas significa as narrativas que incluíssem todos os elementos de uma determinada comunidade. Essas grandes narrativas fossem elas ideológicas, grande narrativa fosse ela uma leitura da história, ou fosse ela religiosa. Não é? As grandes narrativas, dizia-se na pós-modernidade, faliram. Então o que é que fica? Fica a narrativa incompleta, a narrativa quebrada, a narrativa em aberto. Aliás, uma das obras mais importantes, em termos estéticos e literários, no século XX, foi precisamente a obra aberta de Humberto Eco.